Olá, meus queridos irmãos, eu desejo que a graça e o amor de Deus preencham o seu coração nesse momento e que você saia daqui hoje renovado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Olha, irmãos, vocês não sabem a diferença que isso faz na minha vida e eu acredito que na sua também. A Bíblia diz que é melhor caminhar em dois juntos do que um só, porque se um estiver cansado, o outro fortalece. Se um estiver com frio, o outro aquece. Se um cair, o outro levanta. Então, eu te convido a estar aqui comigo todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite, porque nós vamos nos unir em fé, reunidos nessa corrente de oração. Amém? Quando você estiver desanimado, antes de você desistir, pensar em desistir, eu quero muito que você venha aqui no meu canal, que você assista às orações. Eu sei que você não precisa se limitar à oração do dia. Você pode assistir às orações anteriores. Eu sei de uma coisa, irmãos, é impossível uma pessoa ter um contato com a Bíblia, uma pessoa abrir o coração para a palavra, orar a Deus e ela continuar desanimada por muito tempo. É impossível, irmãos. Eu hoje posso estar desanimado, você pode estar desanimado hoje, mas basta uma palavra e você sairá daqui diferente. Amém? Eu vou trazer um exemplo aqui de um homem que estava completamente desanimado, pensando em desistir. Olha, eu sei que muitos de vocês estão exatamente assim. Sabe aqueles pensamentos negativos que vêm o tempo todo, te fazendo querer desistir, te fazendo pensar que não tem mais jeito, afinal de contas, que você já cometeu tantas falhas que você acha que Deus não vai te perdoar mais. Oh, irmãos, essa palavra vai falar ao seu coração muito forte hoje. Sabe por quê? Muitas vezes eu já pensei assim. Lá no começo da minha conversão, principalmente, eu achava assim que a qualquer momento, Deus ia falar, eu não aguento mais esse meu filho aqui, dá muito trabalho, e Deus ia me deserdar, sabe? Que Deus ia me deixar de canto. Irmãos, mas eu estou aqui hoje para falar para vocês, Deus não abandona os seus filhos, Deus não desiste de você, amém? Ainda que você pense em desistir de si mesmo, olha, Jesus está dizendo para você aqui agora, eu nunca te abandonarei, eu sempre estarei com você, aleluia. Então, irmãos, olha, essa palavra vai falar profundamente. A única coisa que eu te peço é para você no final compartilhar, porque a bênção, ela tem que ser missionária, amém? Se você for abençoado hoje com essa palavra, eu peço para você compartilhar, porque mais pessoas podem ser tocadas também, tá certo? E eu quero agradecer também vocês que já compartilham. Eu sei que tem pessoas assim que entram no vídeo, já clicam no botão compartilhar, já envia para os amigos, familiares, antes de ouvir a mensagem, né? Então só tenho que agradecer a cada um e nós já vamos começar com a mensagem de hoje, tá bom? Antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar no sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então venha caminhar junto comigo todos os dias. Aleluia. Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes a gente desanima tanto que a gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em desistir. E enquanto eu estava aqui orando, sabe, é como se Deus me permitisse sentir o que você sente. Você já passou por isso? Às vezes você sente algo que a outra pessoa está vivendo, e tudo isso para que você possa fortalecer aquela pessoa, porque agora você entende o que ela passa. E enquanto eu estava aqui orando, irmãos, me veio um desânimo tão forte. Sabe, foi muito difícil gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu sentia uma tristeza, sabe, um cansaço. E eu vou te explicar da onde que vem esse cansaço. Nem sempre, irmãos, isso é espiritual. Nem sempre é o diabo que coloca esse desânimo, essa opressão. É claro que ele faz isso muitas vezes, ele tenta sim nos desanimar, mas muitas vezes é a gente mesmo que não quer mais continuar. E então eu comecei a folhear as páginas da Bíblia e me veio claramente no coração que eu deveria falar com vocês sobre o apóstolo Pedro. Oh, meus irmãos, quantos de nós nos encontramos na situação de Pedro? Depois de um grande erro, depois de um grande fracasso, a gente acha que não tem mais jeito, não é verdade? Pedro negou Jesus 3 vezes e ele negou de forma vergonhosa. Ele chegou a dizer que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Oh, irmãos, além de mentir, ele negou a Cristo no momento que Jesus mais precisava. Só que a Bíblia diz que depois que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e ele então chorou amargamente, porque ele viu no olhar de Jesus, que é o olhar mais forte do mundo, ele viu aquela compaixão.
Irmãos, Jesus não iria desistir dele. E a Bíblia diz então que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele começou a aparecer para Maria, ele começou a aparecer para alguns discípulos. Só que a Bíblia não fala como ficou o coração de Pedro depois de ter negado a Cristo. E obviamente Pedro ficou muito desanimado, ele ficou muito assim, desesperançoso, sabe? Porque ele mesmo não conseguiu honrar a sua palavra. Irmãos, eu vou ler aqui com vocês uma passagem que talvez muitos de vocês não conheçam. Lá em João capítulo 21, o versículo 3 ao 7, nós encontramos aqui um Pedro totalmente desanimado e ele decidiu voltar a ser um pescador normal, não pescador de homens como Jesus havia dito, mas ele quis voltar a pescar, ou seja, ele quis abandonar a sua missão, o seu chamado, e ele quis voltar a ser um homem comum, um homem que pescava, um homem que era pai de família, um homem que tinha sua rotina normal. Mas irmãos, tem pessoas aqui que estão me ouvindo que tem um chamado fortíssimo e Deus não vai desistir de você. Ele quer que você cumpra a sua missão até o fim. Amém? Então olha só o que Pedro falou para os seus companheiros depois que Jesus tinha morrido e mesmo tendo ressuscitado, Pedro estava desanimado. Olha só o que a Bíblia diz. Simão Pedro disse: "Eu vou pescar." E os outros discípulos também disseram: "Nós também vamos com você." E assim eles entraram no barco, mas eles não pegaram coisa alguma a noite toda. E ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E então Jesus perguntou: "Filhos, vocês têm peixe?" E eles responderam: "Não." Então ele disse: "Lancem a rede para o lado direito do barco e vocês vão pegar muitos peixes." E então eles lançaram e não conseguiram recolher a rede tão cheia de peixes que estava. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu a capa, pois a havia tirado para trabalhar, e ele pulou na água. Olha que coisa linda, irmãos. Essa é uma das passagens mais lindas de toda a Bíblia. Aqui nós vemos a graça de Deus, nós vemos a esperança brotando no coração de Pedro, porque eles estavam totalmente desanimados. Pedro voltou à sua antiga vida, à sua antiga profissão, pescador de peixes. Só que, irmãos, ali a frustração era muito grande. A Bíblia diz que eles tentaram pescar a noite inteira e não pegaram um peixinho sequer, não pegaram um lambarizinho, uma tilápia, sabe? Eles estavam ali totalmente tristes, abalados. Irmãos, eu fico imaginando a frustração no coração daqueles homens. Mas de repente Jesus apareceu na praia e ele perguntou se eles tinham peixes e eles falaram: "Não temos nenhum, não pegamos nada." Mas ele falou: "Lancem a rede lá no lado direito do barco e vocês vão pegar." Irmãos, pela segunda vez, esse milagre aconteceu. Isso porque uma vez já tinha acontecido e na primeira vez Jesus falou para Pedro: "Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens." Só que desta vez, irmãos, Pedro não decidiu apenas voltar à pesca. Ele não estava apenas frustrado, ele estava profundamente ferido na sua identidade espiritual. Amém? Tá entendendo isso? Pedro se via como um homem indigno, um homem que não era capaz de se enxergar como Jesus o enxergava antes da crucificação. Sabe, irmãos, muitas vezes Jesus olha para nós e ele vê tantas coisas boas, tantas qualidades, ele vê um futuro promissor para nós. Mas o problema é quando a gente não se vê dessa maneira. O problema é quando a gente só olha os nossos defeitos, os nossos pecados. Oh, meus irmãos, não façam dessa maneira, porque Deus não vê assim. Deus enxerga a nossa miséria, isso é verdade, mas Ele nos ama e Ele deseja que a gente saia desse deserto. Ele deseja que a gente dê a volta por cima, amém? E então a Bíblia continua dizendo que quando Pedro ficou sabendo que era o Senhor, que era Jesus, ele simplesmente colocou a roupa, porque é interessante que a Bíblia fala sobre a nudez de Pedro. E aquilo, na verdade, era um simbolismo espiritual muito profundo. Porque, na verdade, Pedro, ele estava exposto, entendeu? Ele estava vulnerável, não fisicamente, mas espiritualmente. Ele se sentia envergonhado, desprotegido e completamente desamparado diante da sua própria culpa, entendeu? Só que a Bíblia diz que ele vestiu a sua roupa para nadar em direção a Jesus. Irmãos, normalmente alguém tiraria a roupa para nadar melhor, não é verdade? Mas Pedro fez exatamente o contrário. E essa atitude me revela uma coisa muito profunda. Você lembra de Adão e Eva, lá no começo, lá no livro de Gênesis?
A Bíblia diz que quando eles pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira, ou seja, eles queriam cobrir a sua vergonha com as suas próprias forças. E Deus não permitiu, Deus matou um cordeiro para protegê-los. Da mesma forma, irmãos, Pedro aqui, ele estava tentando cobrir a sua vergonha. Mas tem algo muito maravilhoso que eu quero que você perceba agora. Quando Pedro chegou na praia, ele encontrou algo inesperado. Jesus já tinha preparado um café da manhã, sabe? Tinha fogo, tinha pão, tinha um peixinho frito ali naquele lugar, e Jesus não precisava que Pedro trouxesse nada, nem peixe, nenhuma explicação, nenhuma justificação, entendeu? Jesus já tinha providenciado tudo o que Pedro precisava para que ele fosse restaurado completamente. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Muitas vezes a gente tenta justificar os nossos pecados com boas obras, não é verdade? Tentando fazer o que é certo, tentando mostrar para Deus que nós somos pessoas boas. Irmãos, a gente não precisa de nada disso. Nós precisamos sim reconhecer diante do Senhor que nós não merecemos nada, que nós somos pecadores, falhos e que nós precisamos da graça de Deus. Ela é suficiente para nós. Então nós precisamos, irmãos, acima de tudo, sabe o quê? Resgatar a nossa identidade de filhos. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Ele não vai te abandonar por causa dos seus erros, Ele não vai desistir de você, Ele te ama com um amor incondicional, amém? E sabe o que aconteceu ali naquele momento de comunhão? Eles estavam ali comendo peixe, comendo pão, ceando naquele lugar, e de repente Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro então respondeu: ó Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, você realmente me ama? E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus entrega uma palavra para ele que na verdade era a base do seu ministério. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, é o seguinte, você até agora quis fazer tudo do seu jeito, na força do seu braço. Você cortou a orelha do soldado quando eles queriam me prender. Você muitas vezes era impulsivo, você não pensava para falar. Mas agora eu quero te falar uma coisa. Vai chegar o momento em que as pessoas vão te amarrar e elas vão te levar para lugares que você não queria, mas vai ser necessário. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, na verdade, estava revelando a Pedro o tipo de morte que ele sofreria. Olha, irmãos, a história nos conta que Pedro, ele acabou sendo crucificado de cabeça para baixo. Na verdade, ele pediu para ser crucificado daquela maneira porque ele não se achava digno de morrer igual Jesus. E realmente Pedro foi perseguido, mas Deus usou ele poderosamente, irmãos. Ele teve um ministério muito frutífero, ele encorajou os irmãos, porque Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama realmente, cuide das minhas ovelhas. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Quando a gente acha que não tem mais jeito, até mesmo você que chegou aqui hoje, você estava desanimado, mas essa palavra te renovou hoje, quando você colocou seu coração em Deus e entendeu que você é filho. Aí tudo muda, irmãos. As nossas circunstâncias podem não mudar, mas se a gente mudar de dentro para fora, isso faz toda a diferença. Por isso eu só quero te pedir uma coisa aqui: não desista só porque você acha que Deus não vai te aceitar. Não acredite nessa mentira, não acredite que Deus ele vai te abandonar ou ele vai te tratar como qualquer pessoa. Não, você é amado por Ele. Jesus derramou sangue na cruz em seu lugar, Ele já pagou o preço por você e agora tudo que você tem que fazer é se arrepender dos seus erros, confessar os seus pecados de todo o coração e se voltar para Ele, porque quem vai transformar a sua vida não é você, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Eu só quero pedir para você deixar aqui no comentário o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: Senhor, eu sou teu filho amado. Amém? Isso vai encorajar outras pessoas, irmãos, a crerem dessa maneira também. Ou então, se você quiser, escreva aí nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. E eu creio que muitos serão encorajados. Amém? Não se esqueça depois de compartilhar. E agora eu quero que você feche os seus olhos, porque esse é o momento mais importante do vídeo. Eu quero orar por você e com você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso na tua presença. Oh, meu Pai, eu creio que não foi em vão que o Senhor me revelou que muitos agora estariam desanimados. Na verdade estavam, porque agora o Senhor está nos renovando. O Senhor já falou conosco pela palavra,
Mas agora eu peço que o Senhor visite cada irmão e cada irmã que estão orando comigo nesta oração. Aleluia. Pai, Tu conheces cada coração, cada história de vida, cada dor, cada vergonha. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nos limpa completamente pela graça do Teu Filho Jesus. É no nome de Jesus que eu ordeno agora que todo mal saia da vida dessa pessoa, que toda doença, toda enfermidade física seja curada agora. Eu repreendo e eu ordeno que todo mal saia da vida dessa pessoa. Todo câncer, toda doença infecciosa, todo câncer, todo tumor, eu ordeno saia dessa vida em nome de Jesus. Ó, meu Pai, vai tocando, Pai, em cada parte desse corpo. Toca, Senhor, na mente, toca nas células, toca em cada detalhe, Senhor. Na área que precisa ser tocada, só o Senhor pode fazer isso, meu Pai. Eu declaro a cura completa para aqueles que sofrem de diabetes, problemas de coração, artrites, dores crônicas. Senhor, meu Pai, venha, Senhor, opera o Teu milagre nesse momento. Eu oro também, meu Pai, por aqueles que estão chorando nesse momento, Pai, precisando de uma resposta, aleluia. Pessoas que estão agora, Pai, totalmente quebrantadas, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, que o Senhor preencha o vazio do coração. Muitas vezes a solidão é tão forte, meu Pai, que a pessoa só pensa em desistir. Mas fortaleça os Teus filhos nesse momento. Tu és aquele que restaura a nossa força. E que hoje, meu Pai, todos nós possamos entender que a salvação é pela graça, não é por obras. O Senhor já pagou tudo naquela cruz. E não há nada que nós possamos fazer para merecer o Teu amor, pois tudo já nos foi dado gratuitamente e de forma graciosa. Ó, meu Pai, eu Te peço, toca, Senhor, em cada pessoa que está assistindo agora, transforma vidas, transforma os casamentos, meu Pai. Quantos casais estão agora sofrendo, não sabem se dialogar, não sabem controlar suas emoções, ficam nervosos, falam que não deve. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Só o Senhor pode nos dar força para controlar o nosso espírito, para nos ajudar a manter a calma, mesmo diante dos momentos mais difíceis. Senhor, eu Te peço também aqui, encarecidamente, meu Pai, restaura os sonhos que se foram, sonhos que foram machucados e que agora a pessoa engavetou, ela enterrou, ela não quer mais saber. Oh, meu Deus, restaura os sonhos do coração dessa pessoa. Traga de volta, meu Pai, a alegria de sonhar, de ter esperança. Eu oro, meu Pai, por essas pessoas que estão feridas na alma, foram machucadas nos relacionamentos, não deram certo com ninguém até hoje. Oh, meu Deus, faz um milagre, Senhor. Coloca alguém que venha do Senhor no caminho dessa pessoa, que ela possa fazer a sua parte, mas eu creio que o Senhor também pode colocar alguém no caminho dessa pessoa. Ó Deus, eu oro por todos, meu Pai, que estão afastados dos Teus caminhos, que essa mensagem agora possa alcançar milhares e milhares de pessoas, trazendo libertação, salvação, cura através da Tua poderosa palavra. É no nome de Jesus que eu oro e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom?
Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.